Estamos. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Eu tenho uma boa notícia, uma excelente notícia. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa é uma boa notícia. Que o Senhor nos fortalece pela alegria que Ele nos concede. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, 4. Aqui um encorajamento do apóstolo Paulo a respeito da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém? Que o Senhor abençoe sua palavra em nosso coração, que o Espírito Santo tenha acesso à nossa mente, à nossa evolução, às nossas emoções. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse momento de compartilhar e refletir na palavra do Senhor. Amém? Alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa carta de Paulo à igreja de Filipos, portanto, a carta aos Filipenses, é chamada Carta da Alegria, porque 13, 14 vezes aparece esse conceito da alegria. Vale dizer que o apóstolo Paulo não está nas Ilhas Caimã, não está tomando água de coco em frente ao mar. Ele está numa situação insalubre, de sofrimento, de prisão. E quando o apóstolo Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, esse alegrai-vos, ele é um imperativo, é uma ordem. Então, nós podemos sim escolher, e devemos escolher sermos alegres. Tem um seriado, dorama, os seriados sul-coreanos, que o enredo passa no hotel de alto padrão. Eu vi que alguns já assistiram esse. Sorriso Real é o nome desse seriado. Mas fala sobre sorriso. Então, os funcionários, eles são treinados a sorrir. E uma funcionária se destaca porque ela sorri com alegria mesmo, com vontade de sorrir. E aí depois, não falando da história, né, toda, mas só para trazer o exemplo de que o sorriso abre portas, que a alegria aformoseia o rosto. Olha quantos benefícios. Nosso Deus é um Deus da alegria. Deus criou a alegria. O contentamento. E o contentamento, ele não depende das circunstâncias. Vale dizer que a alegria é para todos. A alegria é para todos os cristãos. O cristão, ele tem 1000 razões, 1000 motivos para ser alegre. Não combina a tristeza com o cristianismo. Não combina a tristeza com o povo de Deus. Podemos passar por momentos difíceis, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E o texto, no seu texto original, vai dizer exatamente isso. Chairet panto en Kyrion, chairet en Kyrion. Alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Falando um pouco aqui do contexto, sempre bom nós dizem que desde a época do seminário nós aprendemos a seguinte frase: texto fora de contexto se torna um pretexto. Então é sempre bom nós olharmos o texto
e olharmos o seu contexto. Seu contexto histórico, seu contexto gramatical, enfim. Não vai ser aqui uma aula da Escola Bíblica Dominical, mas vai ser algumas considerações. Doravante, no tempo adequado, nós estamos já vendo todas as possibilidades, nós teremos a Escola Bíblica Dominical como uma introdução prolongada à mensagem que vai ser pregada naquele mesmo domingo. Isso, a nível didático, é muito bom, porque reduz o tempo da mensagem, a pregação vai ser mais direta, vai ser mais aplicável, e toda a parte do contexto que é importante vai ser compartilhada na Escola Bíblica Dominical. E os pequenos grupos, que nós vamos denominar como PGMs, pequenos grupos multiplicadores, nós já estamos vendo aí o mapeamento, o Alan está nos ajudando aí nesse mapeamento, né? E a ideia é termos uma utilização dos pequenos grupos, ok? Então, 3 movimentos simples que nós vamos fazer. Escola Bíblica Dominical, culto pela manhã e pequenos grupos, ok? Muito bem. Falando do contexto, essa carta da alegria é como alguns dizem que é um recibo das ofertas missionárias que o apóstolo Paulo recebeu. Um dos motivos é exatamente esse. Ele agradece a igreja, porque a igreja de Filipos é uma igreja parceira. É uma igreja que, desde o início que ela foi plantada, e vale dizer que é a primeira igreja da Europa, que nasce na casa de uma senhora. Essa senhora, lembra o nome dessa senhora? Dessa irmã? Essa senhora, ela ouve, é uma mulher avançada em seu tempo, porque ela era comerciante de um produto valioso. E Paulo então tinha a estratégia de chegar numa cidade, procurar um lugar onde as pessoas se reuniam. Então Paulo, ele encontra um lugar de oração, e ali Paulo então e a sua equipe missionária começa então a falar do Evangelho, e a Bíblia diz lá em Atos, porque o contexto dessa carta está em Atos. Atos 16 fala sobre esse contexto, né? É só ler os capítulos ali, você vai ter o contexto do início da igreja de Filipenses. Essa senhora, a Bíblia diz que o Espírito Santo abre o coração dessa senhora para ouvir a palavra. É interessante esse movimento que Deus faz, de abrir o coração das pessoas para ouvir a palavra. Por que converte o Espírito Santo? Nós somos apenas mensageiros. A mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. A gente anuncia a mensagem e Deus faz a obra nos corações. É assim que funciona. E às vezes, em situações iniciais, como por exemplo, o início de uma igreja, num contexto difícil, que era o contexto lá de Filipos, Deus também age com poder, milagres, e uma ação poderosa, como aconteceu em abrir o coração dessa mulher, e também de aquela manifestação de romper as cadeias lá do carcereiro, a história lá do carcereiro de Filipos. Então, nasce a igreja com 3 movimentos incríveis de Deus. Esse, abrindo o coração dessa mulher, o outro, expulsando o demônio de uma jovem, que era adivinhadora, e dava lucros aos seus senhores, ela era uma escrava. Então, nesses 3 movimentos espetaculares de ação de Deus, começa a igreja lá em Filipos, os filipenses, portanto. E aí o que acontece? Essa igreja começa a investir na ação missionária de Paulo, desde o início até o momento que ele escreve essa carta. Não só uma vez. E Paulo vai dizer algo muito importante, que é um princípio. Ele diz assim, lá em Filipenses 4.
Vamos abrir Filipenses 4, ainda no mesmo capítulo. Vamos ler aqui. E diz assim, versículo 16. 4:16. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que eu procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente em vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte foi enviado, como cheiro suave de suavidade e sacrifício agradável e aplausível a Deus. Aqui nesse último versículo, nessa última frase aqui, Paulo está dizendo assim, que a oferta missionária é duplamente agradável a Deus. É um sacrifício que chega com cheiro suave diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. Olha que interessante. A oferta missionária, ela é duplamente agradável a Deus. Ele usa aqui os adjetivos. Agradável, aprazível a Deus. Agradável e aprazível a Deus. Ou seja, duplamente. É uma oferta que Deus se alegra. Que alegra o coração de Deus. Ah, se o cristianismo hoje entendesse esse princípio. Ah, se as igrejas entendessem esse princípio, não faltaria para os missionários. Os missionários teriam, como o apóstolo Paulo, ele teve abundância porque a igreja foi parceira de Paulo. Não só em relação à oferta missionária, mas ele enviou Epafrodito. Então, era uma igreja que estava junto com o apóstolo Paulo. Então, essa carta aos Filipenses, ainda no contexto introdutório, essa carta aos Filipenses é uma carta pessoal. É a carta mais pessoalizada de Paulo. Paulo fala dessa igreja e fala com alegria. E ele ministra alegria a essa igreja. Lógico, nenhuma igreja do Novo Testamento é perfeita, como nenhuma igreja hoje é perfeita. Se alguém procura uma igreja perfeita, não encontrará. Porque no simples momento que você fizer parte do momento daquela igreja deixa de ser perfeita. Aconteceu uma história que Bom, essa história eu vou deixar um pouco mais para frente. Vai estar junto com aqui a divisão principal do Cristo. Mas não existe igreja perfeita. Mesmo a igreja de Filipenses, Paulo revela na carta, Paulo não tinha ideia que essa carta ia ser lida para todos os cristãos, né? Todas as igrejas, né? De todos os séculos até a volta de Jesus. Não, ele escreve uma carta para uma igreja. Fez com que o Espírito Santo torná-la parte do Novo Testamento. E aí chega a nós, coisas que acontecem na igreja, como por exemplo, duas irmãs que não se bicavam. Cantavam no coral da igreja e não se falavam. Tinham problemas relacionais. Lembra do nome dessas duas irmãs? Bom nome para colocar no nome das filhas. E a questão é que o significado do nome dessas duas irmãs, o significado do nome é suave e agradável. Elas não estavam fazendo jus ao próprio nome, porque as duas não se bicavam. Então mostra um problema relacional. Bom, pastor, qual é o nome delas? Evódia e Síndico. Está aí. Olha aí na palavra, no capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Síndico. Síndico. Que sintam o mesmo Senhor. Em outras palavras, que tenham comunhão. Essas irmãs não estavam tendo comunhão. Só que eram irmãs que faziam a obra de Deus. Mas elas foram... Aliás, Clemente foi chamado para ajudar essas irmãs. Então, quando houver problemas relacionais,
E se uma pessoa viu que você tem esse problema relacional, aceite a exortação desse irmão, dessa irmã, que vê que você não tem uma boa relação com alguém da igreja. Muito bem, nós vamos entrar nesse ponto também, mas é uma carta de alegria, é uma carta como se fosse um recíproco missionário do apóstolo Paulo, um agradecimento, pessoalizada. Tem problemas relacionais? Tem, mas o que eu quero compartilhar e o que eu quero que vocês saibam desse culto é com a alegria do Senhor é a nossa força. Então, primeiro, alegria, nesse versículo 4:4, alegria é uma ordem. Alegria, ela é para todos. A alegria é ultra circunstancial, ou seja, ela está além das circunstâncias. Não, para ser alegre, não precisa estar tudo muito bem, muito bem, muito bem, irmãos, amém. Não. É em meio às lutas, é em meio às dificuldades. O apóstolo Paulo está ministrando sobre a alegria, tem o coração alegre, mas as circunstâncias que o apóstolo Paulo está vivendo não são boas, humanamente falando. Porque o segredo, irmãos, alegria no Senhor. Não alegria nas circunstâncias, alegria no Senhor. Portanto, sendo um mandamento, se nós curtimos a tristeza, porque tem gente que curte tristeza. Tem gente que quer ficar com a cara triste para ser paparicado pelos outros. Tem gente assim. Mas, meus irmãos, o cristão não pode ser assim. Porque se o cristão, se o discípulo de Jesus, mesmo passando pelas circunstâncias difíceis, permanecer triste, é um mau testemunho. Mas, se o cristão, se o discípulo de Jesus, ele passa por circunstâncias difíceis, seja elas de saúde, seja elas financeiras, seja elas relacionais, seja qualquer problema, mas ele se mantém feliz, ele se mantém alegre, é um bom testemunho. Eu costumava dizer o seguinte, que o jeito que nós vamos trabalhar na segunda-feira diz muito sobre aquilo que nós queremos a respeito de Jesus. E é um bom testemunho para as pessoas. Porque se nós vamos trabalhar na segunda-feira, porque segunda-feira é o dia que, normalmente, né, para quem tem o horário comercial, de segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo fica em casa, tal, geralmente tem um pouco de lazer, normalmente. E a segunda-feira é o dia mais tenso. Se o cristão chega no ambiente de trabalho, alegre, feliz, sorridente, e as pessoas sabem, mas ele está com problema, não está totalmente com a situação resolvida em alguns aspectos, em algumas áreas, mas ele é feliz, mas ele é alegre, mas ele tem algo que eu preciso saber, o segredo dessa felicidade, o segredo dessa alegria, o segredo desse contentamento. Vale dizer que contentamento é conteúdo. Se você tem conteúdo, você tem contentamento. Se você está cheio de Deus, você tem alegria. Simples assim. E também, a alegria do Senhor, ela está condicionada a estar no Senhor. Estamos no Senhor? O resultado é alegria. Agora, o apóstolo Paulo também ele revela alguns ladrões da alegria. E eu posso identificar aqui no livro de Filipenses pelo menos 4 ladrões. E todos esses ladrões da alegria começam com P. Vamos lá. Problemas, pessoas, o passado e as preocupações.
Talvez não dê tempo de nós discorrermos sobre os 4 ladrões. Mas não tem problema. Se não der hoje, a gente deixa para a semana que vem, ok? Quem não tem problemas? Todos nós. Todos nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, meus irmãos, meu desejo de oração é que seja algo que talvez que eu vou falar aqui você já tem conhecimento. Mas eu desejo que você traduza isso no dia a dia, no seu próprio coração, em suas emoções. Não se tornar refém dos problemas. E qual é a solução? Qual é a solução para os problemas? O que o apóstolo Paulo ele nos fala, ele nos dá como antídoto a respeito dos problemas do dia a dia. Vamos lá? Vá um pouco mais no início da carta e nós vamos encontrar já no capítulo 1, versículo 27. Aliás, vamos um pouco mais no início, vamos para 1:12. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo diz, que é antídoto e solução para os problemas. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Ele estava com problema? Sim. Ele estava preso. É um grande problema. Ele estava numa situação insalubre, como eu disse no início. Ele está velho. Ele não sabe o que lhe aguarda, humanamente falando. A solução, irmãos, para os problemas é um outro P. Vai ficar bem didático. Proclamação do Evangelho. Problemas, como se resolve? Proclamação do Evangelho. Como assim, pastor? Irmãos, o cristão, ele não está refém do mundo material. O cristão verdadeiro, ele transita no mundo espiritual. O cristão que acha que tudo na vida se resume ao material, ele ainda não entendeu a dinâmica do Espírito Santo. Ele ainda não entendeu que ele não é cidadão desse mundo. Ele não entendeu que ele é peregrino. Ele não entendeu que nós estamos aqui de forma transitória. Ele não entendeu que os bens materiais vão ficar. Ele não entendeu que o tempo vai agir contra o seu corpo. Falta entendimento. Porque quando o princípio é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas, disse Jesus no Sermão da Montanha, em capítulo 6, versículo 25 a 34, quando ele discorre a respeito dos lírios do campo, dos passarinhos que Deus provê, que Deus dá, e ele diz, vocês valem muito mais do que os passarinhos, do que os lírios do campo, então Deus vai sustentar vocês. Busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tudo que é necessário vos será dado. Isso
Esse é um princípio. Acho que eu já contei aqui a história de uma irmã. No meu primeiro ministério, era uma irmã incrível. Evangelista, mulher de oração. Tinha um problema relacional, o marido não era crente. Uma situação difícil, mas aquela mulher ela tinha uma vontade de falar de Jesus, ela ia evangelizar as casas e tal, e ela conseguia algo que até hoje eu não vi nenhum cristão fazer. Trazer visitantes não crentes para a vigília de oração, que era a noite toda. Ela trazia visitantes não crentes. E assim, ela estava nesse... Se é difícil trazer crente, imagine trazer não crente. Só que aconteciam os problemas, geralmente eram os problemas com Maria. Ela ficava desanimada, ela deixava de evangelizar, ela deixava de vir para a vigília, ela deixava de trazer pessoas para a vigília. Isso aconteceu uma vez. Aí tal, passava a situação, ela voltava. Segunda vez. Mesmo que não. Quando chegou na terceira vez, eu entendi. Irmã, vamos fazer o seguinte. Quando vier os problemas, em vez de você recuar, avance. Continue fazendo. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele... Como se resiste ao diabo? É ficando na retaguarda? É ficando na defensiva? Não. Se resiste o diabo usando as armas espirituais. A armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra. O escudo da fé. Nós não estamos no playground. Nós não estamos no parque de diversão. Nós estamos no campo de batalha espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele poderia ficar ressentido, ele poderia ficar amargurado, ele poderia ficar triste, ele poderia dizer, coitadinho de mim. Irmãos, tem pessoas que se vitimizam. Tem cliente que você não pode falar nada que já fica no mimimi. O pastor vai dar uma exortação, vai dar, corrigindo a palavra, para quê? Né? Imaturidade. Não compreendeu. Não entendeu. O apóstolo Paulo, então, ele... O que ele faz? Como que ele resolve os problemas? Primeiro, irmãos, sofrimento evidencia a nossa fé. Nós somos seguidores de um homem que é Deus, que sofreu. Muitas vezes nós queremos seguir Jesus naquilo que é bom. Que bonito seus ensinamentos. Olha como, né? Mas não queremos segui-lo no sofrimento. E sofrimento é quando Deus fala de forma mais nítida aos nossos corações. Então, olhe para os problemas, não na perspectiva do mundo, mas na perspectiva da palavra. Porque o cristão, à medida que ele amadurece, ele vai adquirindo o quê? A mente de Cristo. Pensar, como Jesus agiria, reagiria, ou como Jesus se sentiria na situação e no problema que eu estou vivenciando hoje. O que Jesus faria? E aqui, o que Paulo faria? Paulo, em vez de dizer assim, meu ministério acabou. Conversando essa semana com um pastor já de muitos anos, já jubilado. E conversa de pastor para pastor
Só pastor entende o coração do outro pastor. E ele falou, olha, o que eu vou fazer agora? Dizendo, meu ministério acabou. Eu falei, não. Seu ministério não acabou. Olha a sua história. Olha o seu legado. Não acabou. Olhe para os problemas. E a solução para que você não deixe que os problemas roubem a alegria do seu coração é a proclamação do Evangelho em meio aos problemas. É o testemunho do Evangelho em meio aos problemas. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Que o Espírito Santo leva o apóstolo Paulo a escrever. Que em vez de ser um problema pessoal, se tornou numa grande abertura de portas para o crescimento do Evangelho. Uma das alegrias de um verdadeiro crente é saber que a obra de Deus está crescendo. Não necessariamente por sua instrumentalidade, mas pela instrumentalidade de outras pessoas. Lógico, tem um fator pessoal, de satisfação pessoal, quando nós fazemos parte de uma ação que Deus está fazendo. E, aliás, nós devemos procurar ver aonde o Espírito Santo está soprando. Qual é o que Deus está fazendo? Irmãos, Deus está fazendo muita coisa. E muitas vezes a gente não tem as informações. Mas se procurarmos e saber o seguinte, qual é a grande obra de Deus hoje? No que Deus está trabalhando hoje? Deus está trabalhando na redenção de vidas, na transformação de vidas, no avanço do Evangelho entre os muçulmanos, por exemplo. Eu tenho notícias de que Jesus está aparecendo ao vivo e a cores para o muçulmano. O tempo não nos cabe agora falar de histórias, mas eu conheço histórias fantásticas. De Deus fazendo a sua obra, a missão de Deus, a missio Dei, a missão de Deus. Para a missão de Deus, Deus quer contar com igrejas locais. Nós tivemos aqui há dois domingos atrás, né? 5 missionários, jovens, que eles estão indo para trabalhar com muçulmanos em país fechado evangélico. Quantos anos eles têm? 20. Tem até uma adolescente que cantou aqui. 20, 25. Não sei se tem um de 30. Talvez seja um. Faixa de 20 anos. Irmãos, isso é um milagre. Deus está fazendo um milagre. Então, quando nós olhamos para os problemas na perspectiva de que esse problema que eu estou enfrentando vai ser um testemunho, vai abrir portas, porque só a pessoa que sofre determinado problema ou determinada perca é a pessoa mais indicada para falar com a pessoa que teve a perca semelhante. Porque ele pode dizer, eu sei o que você está sentindo. Eu sei a sua dor. Eu experimentei isso. Eu estou passando por isso. E eu quero que você sinta o que eu sinto, que a alegria do Senhor é a minha força, e eu quero que seja a sua força também. Olha só.
O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a abertura de portas que ele teve foi fantástica. Primeiro, que foi designado a guarda de elite de César, a guarda pretoriana. É tipo o Dragões da Independência aqui no Brasil. Guarda de elite. Tropa de elite do Rio de Janeiro. Os caras mais bem treinados, seriam os futuros generais. Escala. Eu teve uma época até pesquisei quanto tempo eles ficavam ali e qual era o turno deles. O apóstolo Paulo não perdeu tempo. Evangelizou toda a guarda pretoriana. Você pode dizer assim: eu não aguento mais o meu trabalho. Eu não aguento mais o meu chefe. Eu não aguento mais o meu funcionário. Eu não aguento mais o meu estado de saúde. Isso pode trazer tristeza ao seu coração. Obviamente. Mas se você pensar em outra perspectiva, talvez realmente Deus colocou você lá para alcançar tal pessoa, para alcançar o seu chefe, para alcançar o seu funcionário, para alcançar os seus clientes, para alcançar os seus fornecedores. Eu fui trabalhar na Companhia de Gás de São Paulo, eu tinha 19 anos. 18, 19 anos. Meu segundo chefe, que eu fui promovido rápido, né? Meu segundo chefe, eu posso dizer porque é uma história boa, Glaucio Benedito Farias. O Glaucio, quando ele me abordou, eu tinha acabado de fazer a inscrição para fazer a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Era o segundo semestre de 1988. E ele não sabia, ele disse assim: olha, nós temos uma oportunidade para você, a empresa vai pagar 70% do curso que você escolher. E eu disse: eu já escolhi o curso. Ele perguntou: Paulo, eu vou fazer teologia. Eu falei: você vai ser padre? Naquela época, fazer seminário era para ser padre. Eu falei: não, é na linha evangélica, na linha protestante, era uma faculdade batista, assim. Ele falou assim: não, sai desse curso, ele nem começou ainda, a empresa vai pagar 70% do valor do curso que você escolheu, outra faculdade. E outra, a empresa não vai aproveitar um teólogo, não vai te servir para nada na empresa. Era uma empresa estatal de economia mista, hoje é uma empresa privatizada, inclusive estavam fazendo aqui eu vi aqui no bairro, estão fazendo encanamento de gás, que é o gás metano, é o gás de rua. E eu falei assim: sim, mas eu não vou ficar aqui eu tenho uma vocação, tenho um chamado, e eu não vou ficar aqui para sempre. Resumindo a história, logo que foi lançado a Bíblia Linguagem de hoje, eu comprei e dei para ele de presente. Ele ficou assim, porque ninguém dava presente para aquele homem. Porque ele era o responsável para demitir as pessoas. E ele fazia isso com satisfação e com gosto. E ele fazia da seguinte forma: na sexta-feira, antes das 5 horas da tarde, tipo 4:30 da tarde, ele pedia para anunciar no sistema interno de som do prédio da empresa, que era ali na Rua Augusta 1600, era um prédio de 9 andares, para todos ouvirem, dizendo assim: funcionário fulano de tal, procure o senhor Glaucio no 4º andar do departamento pessoal. Todo mundo sabia que era para demitir.
Eu vi, tinha gente que chegava lá tremendo. Às vezes nós íamos almoçar junto, aí parava para orar. Aí sabe o que fazia? Ele, o Jorginho, roubava a minha mistura do prato. Eu comecei a orar com imposição de mãos. E assim foi. Ele se converte. Hoje é pastor batista. Ele foi procurar cada uma das pessoas para pedir perdão. Isso funciona, irmãos. Coloque em prática. Vai funcionar. Saia daqui, não sei qual é o seu problema, não sei a sua luta, Deus sabe. O que eu posso dizer é que a palavra de Deus diz que esse problema, que é um ladrão da alegria, pode, de fato, ser solucionado se você tiver a perspectiva da palavra de Deus. A perspectiva cristã. Porque, irmãos, Deus vai dar, se você se preocupar com os problemas de Deus, em outras palavras, Deus se preocupará com os seus problemas. Coloque na mão de Deus. Seja um discípulo. Seja uma discípula. De forma muito intencional, de forma muito clara, com posicionamento. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Temos aí um tempinho, vamos para o segundo. Pessoas. Vamos trabalhar com os 2 P's, semana que vem a gente trabalha com os demais, tá bom? Então você já sabe que você deve o quê? Ser alegre. Deus está mandando você ser alegre. Não ser alegre, se Deus dá ordem para ser alegre, não ser alegre é pecado. Sabia disso? Ser alegre não é opção. É mandamento. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então há grandes benefícios e grandes vantagens, e é bênção ser alegre. Segundo ladrão da alegria, pessoas. Meus amigos. Já dizia o filósofo, o inferno é o outro. O inferno é outra pessoa. Tem pessoas que não gostam de pessoas. Porque foram feridas por pessoas. E as pessoas que mais nos ferem são as pessoas que estão mais próximas da gente e são pessoas que nós consideramos e amamos. Não é assim? Uma personalidade do mundo artístico não vai te ferir. Mas a pessoa que está na sua casa, o seu parente, o seu irmão em Cristo, em algum momento vai te ferir. O que tem de pessoas que estão afastadas da igreja por conta do problema de pessoas, por conta do ladrão da alegria, que são as pessoas. Pessoa não é fácil. O ser humano não é fácil. O ser humano é um universo à parte. É mais fácil adestrar animais e lidar com tecnologia, com química, com qualquer outra área do que lidar com pessoas. Lidar com pessoas é complicado. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa complicada. Certo? Eu sou uma pessoa complicada. Nós temos jeitos e trejeitos. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando ranzinza.
vai ficando sério. É verdade. A gente vai criando manias. A gente vai criando trejeitos. A gente vai tendo mais dificuldade. Ninguém vive o cristianismo sem que um dia um outro cristão pisar em seu próprio pé. Vai acontecer. Se não aconteceu, vai acontecer. Porque às vezes, irmãos, nós ouvimos coisas de parente dentro da igreja que a gente não ouviu em lugar nenhum. Pessoas nos rotulam, pessoas nos carimbam, pessoas nos acusam, pessoas nos rotulam, pessoas acusam, pessoas falam coisas que ferem mais do que chicote. Não é assim? Eu sei isso. Como pastor, eu já ouvi coisas que eu não ouvi em lugar nenhum. E talvez você, na sua história de vida, junto com familiares, ou até mesmo na igreja, você ouviu coisas que você te feriu, te magoou. Vai ficar de birra para sempre? Vai ficar com o biquinho para frente para sempre? Não. Qual é a solução? Vai lá na solução. Outro P. Perdão. Perdão. Para vencer o ladrão da alegria, que são pessoas que nos ferem, tem crente chato, entende? Tem crente que você pensa assim, será que é convertido mesmo? Você fala, não, isso só pode ser joio no meio do trigo, não é possível. Tem histórias. Provavelmente o pastor Davi já ouviu coisas que, como pastor, eu já ouvi bastante coisas. Então, se você não tiver o coração pronto a perdoar, você vai ficar triste. O ladrão da alegria da pessoa vai te roubar. Você vê aqui, Paulo está dizendo que tem duas irmãs, logo que ele fala, aliás, ele fala do problema, fala que Clemente tem que ajudar aquelas irmãs a se resolverem, a se relacionarem bem, e na sequência vai dizer, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Não tem outra solução. De novo, irmãos, perdão não é opção. Perdão é mandamento. É para o nosso próprio bem. Se Deus nos perdoa os nossos pecados, nós não temos direito de não perdoar o pecado que fizeram contra nós, de outras pessoas. Deixa eu contar a história para a gente finalizar. A história que eu falei que ia contar no início. Tem a ver com esse ponto. E a gente vai deixar os outros ladrões para a semana que vem. Não percam, ok? Uma propaganda aí, gostinho de quero mais. Uma irmã chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu não aguento mais. O que está acontecendo? Pastor, eu não aguento mais suas pregações. Sabe por quê, pastor? Durante a semana, eu ouço bons pregadores. Os pastores da mídia, né? Pastores muito bons. E citou o nome de alguns. Não vou citar aqui para não fazer propaganda, mesmo porque está sendo gravado, mas vai cair na rede aí em algum momento.
Citou vários nomes, bons pastores, bons pregadores. E olha, pastor, eu ouço esses homens durante a semana pregar, e quando chega aqui no domingo eu tenho que ouvir o senhor pregar, eu não aguento, pastor. Qual foi a reação do pastor? O pastor disse assim, irmão, verdade. Durante a semana eu ouço algumas irmãs cantarem na internet. E citou o nome de cantoras evangélicas muito boas, famosas. E quando eu chego aqui no domingo, eu tenho que ouvir a irmã cantar. Não dá, não. Realmente não dá. Mas é o que nós temos para hoje. Essa é a sua igreja. Essa é a nossa igreja. Então, você vê, aquele pastor poderia ficar zangado, poderia dar uma exortada, né? Não, ele falou assim, olha, também, né? É o que nós temos. Deus nos trouxe aqui por propósito. Nós somos membros dessa igreja no presente para abençoar, para se relacionar com as pessoas. Então, vamos aprender a conviver juntos. Vamos aprender, a graça de Deus permite que nós, então, convivamos. Se o pastor, por exemplo, levar para sua casa todos os problemas relacionais de uma igreja, ele não aguenta. Ele não aguenta. Também, talvez você tenha durante a semana, no seu trabalho, coisas que você ouve, que você chega e fica triste. Mas perdoe. Perdoe. Perdoar não é esquecer. Perdoar não tem nada a ver com amnésia. Perdoar, você sabe quando você perdoou? É quando você lembra da pessoa, lembra daquilo que a pessoa fez, e o que você lembrou não lhe traz tristeza. E assim funciona. Por quê? Porque pessoas são ladrões de alegria. Problemas são ladrões de alegria, solução, proclamação. Pessoas são ladrões de alegria, solução, perdão. Amém? Feche os olhos por um instante, vamos orar, e logo em seguida nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Senhor nosso Deus, maravilhosa é a Tua palavra, porque nos traz princípios, revelação do Senhor, revelação da Sua pessoa e obra, revelação da ação do Espírito Santo, revelação daquilo que nós precisamos para afirmar nossa fé em Jesus e para que tenhamos princípios para o nosso viver cristão. Que possamos segui-los, que possamos colocá-los em prática e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoe, ó Deus, meus irmãos que estão passando por problemas, ó Deus, que o Senhor os conduza a serem proclamadores da palavra, a serem boas testemunhas de Jesus, mesmo em meio aos problemas. E eu sei, ó Pai, que o Senhor estará agindo de forma sobrenatural para que este problema venha se transformar numa grande bênção. Como também, ó Pai, pessoas que nos ferem, como é difícil lidar com determinadas pessoas, mas que possamos ter, ó Pai, o coração sempre perdoador, ó Pai, para que não sejamos tristes, que venhamos fazer a Tua vontade e sermos alegres. Alegrai-vos no Senhor, diz a Tua palavra. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Convido todos os irmãos a se colocarem em pé e nós vamos cantar uma música do versículo. Ok? Exatamente o versículo Filipenses 4:4.